O Virtus está de cara nova. Nós viemos até a Argentina para conhecer essa mudança visual que englobou muito mais coisas do que um simples facelift e também uma nova versão. Vamos conferir os detalhes desse primeiro contato. Saudações pessoal, ou saludos, como dizem aqui na Argentina. Bom, a gente veio aqui num local muito belo, aliás, e foi uma experiência interessante. A gente vai ver daqui a pouco nas impressões. As estradas argentinas, elas têm umas longas retas, né? A Argentina é conhecida por isso também. Mas vamos falar de novo o Virtus. A gente já conheceu o Virtus em algumas versões lá no Brasil, andando com ele na versão Comfortline, na versão Highline e na versão GTS também. Agora, para 2023, a Volkswagen fez uma mudança visual. Ele agora se adequa também no segmento dos sedãs médios. E essa briga é interessante, porque a Volkswagen tirou a primeira versão do Jetta de linha 1.4 e criou agora com o Virtus uma nova versão. E também tirou o motor de 1,6 litro, agora toda a gama com motores turbo. Mas começando por aqui, a primeira coisa que chama a atenção, sem dúvida, que é o aspecto visual, né? O redesenho da frente, ele acabou ficando alinhado com o restante da linha, né? Com o DRL ali, ou seja, essa assinatura digital que a marca tem nos outros modelos, ainda mais visível. E essa mudança visual, ela acabou fazendo com que ele ficasse mais comprido. Em relação ao anterior, ele está um pouco mais comprido. Então, um detalhe legal, essa versão Comfortline, né? Então, temos a versão de entrada, a Comfortline, a Highline, que não é mais a topo de linha, e a Exclusive, eu vou falar daqui a pouquinho. Mas começando por aqui, então o detalhe do para-choque, nós temos a iluminação, conjunto óptico muito bonito, e também aqui embaixo a iluminação que acaba tendo um alcance aí de 130 metros. Eles mostraram uma apresentação das luzes muito interessante. Uma coisa que eu sempre elogiei no Virtus foi realmente o espaço interno. E agora o entre-eixos dele nessa plataforma MQB acabou aumentando um pouquinho mais. Ou seja, ele já era um carro que tinha boas qualidades e acabou ficando até mais interessante nesse momento de mercado. Com essas mudanças, para-choque, facelift, dianteira e traseira, a traseira também mudou aqui, ó. Agora nós temos os faróis com essa máscara negra, né? Fumê, é um estilo também charmoso. Um destaque também do carro que já era o porta-malas, agora continua sendo seu destaque. Entre eixos, mais fácil para as pernas, duas qualidades muito bem aceitas pelo público. Como eu elogiei já nas matérias que a gente gravou com o Virtus, realmente ele sempre foi um carro muito bem acertado em termos de espaço interno. E olha só, esse é o carro que eu vim guiando, daqui a pouco eu vou fazer as impressões nele. É um carro que, o meu posicionamento, esse é o posicionamento de banco da Cláudia Karsug, que sentou aqui. Mas olha a distância do banco e olha o espaço interno. Nós temos essa luz de leitura traseira também, saída de ventilação e duas entradas USB-C, né, esse novo padrão que está sendo utilizado. No painel tivemos também mudanças importantes. Então nós temos esse volante multifuncional, que eu já elogiei em outras matérias. Acho que a Volkswagen e a Audi, eles têm um volante multifuncional muito bem acertado. Detalhe do velocímetro, então nós temos opções de tela também, de acordo com a versão, e essa tela central com a multimídia maior, ou seja, uma multimídia ainda mais ampla, o Volkswagen Play já numa geração mais recente, e onde você está ligado com o aplicativo da Volkswagen e tudo mais, ou seja, o carro tem uma comunicação ainda maior com o seu motorista. Detalhe aqui do ar-condicionado e o câmbio iZin de 6 velocidades, que eu vou comentar daqui a pouquinho as impressões ao volante sobre as qualidades dele. Muito bem, falamos do Comfortline, ali a versão Comfortline, e essa é a nova versão do Virtus, que é bem interessante. Saiu a GTS também, a versão GTS saiu dessa gama, ficou apenas o Polo GTS, e nós temos aí agora o Virtus Exclusive. Essa versão é bem interessante porque na verdade ela traz o conjunto motriz da GTS, ou seja, 1.4 turbo, 150 cavalos, e um conjunto mais acertado. Eu vou comentar dirigindo daqui a pouco. Vocês lembram das impressões que a gente fez, o GTS, né, que eu acho que faltava um câmbio um pouquinho mais responsivo para ele, apesar do carro ser legal esteticamente. Então a Volkswagen acho que acertou na ideia de criar uma versão topo de linha com uma mecânica 1.4. Como eu falei há pouco, eles acabaram substituindo também o Jetta 1.4 que saiu de linha, e quem quiser algo ainda mais divertido, escolhe o GLI, que já é um carro de um outro patamar, digamos assim, não só de preço, mas também como potência.
Mas a versão Exclusive, ela traz, ou Exclusive, ela traz aí um estilo jovem, mas ao mesmo tempo que vai agradar aquele cara que busca um sedã médio. E aí que está o grande pulo da Volkswagen. Essa ideia, ele cresceu do tamanho, se adequa em carros de uma categoria de sedã médio e agora, sem dúvida, que ele pode agradar esse público com preço convidativo e um preço, de modo geral, mais baixo que os seus concorrentes diretos, né? Ou seja, você vai comprar um carro completo com ACC, inclusive, isso é uma outra novidade da linha, o ACC em todos os modelos, com exceção do manual. Então a Volkswagen realmente teve uma boa sacada aí de mercado. Começando por aqui, o visual, né? Então a gente viu ali a grade, o desenho que mudou, o facelift. Aqui ele tem isso tudo pronunciado, o Exclusive aqui em destaque, e esse estilo de colmeia da grade que também dá um estilo mais jovem para o carro. Mas a ideia é jovem com um toque aí de refinamento. Rodas de 18 polegadas, sem dúvida isso aqui também ficou bem legal. A gente olhava as 17, ficava grande, mas as 18 ficaram bem acertadas. E fechando essa questão de estilo também, todos os detalhes, não só esse aerofólio, o detalhe aqui das lanternas fumê e o 250 TSI, que ele é o único da linha 250 TSI, com o detalhe em preto. E aqui no painel vale destacar não só o estilo, a gente já conheceu lá, mas ele tem alguns diferenciais de acabamento. Primeiro de tudo, sem dúvida que a multimídia, aqui então a tela completa, essa tela central completa, e aqui do lado direito nós temos a multimídia na sua plenitude, seja de tamanho, seja para funções, né? Isso é bem interessante. Outro diferencial, nós temos aqui, ó, esse acabamento com 2 tons da costura, algo que a gente vê também nos bancos, e o baixo relevo exclusivo da versão. Enfim, eu acho que a Volkswagen fez uma boa ideia, teve uma boa ideia de readequar o Virtus. Agora a gente vai andar no Comfortline, esse aqui ainda não está sendo vendido, será em breve, para poder falar das impressões ao volante. Muito bem, pessoal, as nossas impressões. Bom, a gente já conhece, né, o Virtus, o Polo, já testamos mecanicamente não ocorreram mudanças, né? 170 TSI, esse é o 200 TSI e o 250, que é o mesmo conjunto, né, motriz da versão GTS, né, que agora é o Exclusive. Esse aí, quando sair, a gente anda também. Uma coisa que eu notei aqui andando na Argentina é que uma coisa que todo mundo sempre falou na Argentina é justamente o fato das estradas serem muito retas. E agora, como os carros têm o ACC, acaba sendo também útil, não só o ACC, o próprio controle de cruzeiro, que é uma coisa que é legal muitas vezes você usar, dar uma descansada, enfim, e você vai usando sem muitas preocupações. Mas de qualquer forma é algo interessante que a Volkswagen colocou, já que a gente viu recentemente na matéria do City, né? O City, a Honda colocou no City, no HRV e tal, falando do City, que é o concorrente direto, o sistema, né, do ACC de série. Então acho que a Volkswagen teve uma boa ideia de colocar isso no Virtus. E como havia falado também, o Virtus ele acabou crescendo. Eu cheguei a falar isso numa matéria, inclusive, né, que o Virtus ele cresceu. Temos que ir aqui no pedágio manual, né? Aqui que a gente tem que ir. O Virtus ele acabou crescendo. Aqui uma coisa interessante, assim como no Brasil, né, nós temos aí o sistema de pedágio, mas aqui o pedágio dá 400 pesos, então você se assusta até com o dinheiro, tem uma certa desvalorização. Mas enfim, de qualquer forma, a ideia, né, do conjunto, eu lembro que eu comentei na matéria que o Virtus ele era um carro grande por ser um sedã compacto, né, uma nova era de sedãs compactos e bem acertado. E agora, como ele cresceu, aí pouco mais de 7 centímetros, então ele já se adequa nessa outra categoria. Eu acho que ele vai ser algo que vai aí dar mais trabalho aí para os outros concorrentes, falando de Cruze, falando de Corolla também. E de modo geral, lógico, quando tiver o Exclusive na frota, essa é uma característica aqui da Argentina também, começa o trânsito, o pessoal buzina para liberar o pedágio. Então, no Brasil, pedágio, pá, tudo bem, pode buzinar todo mundo, que não vão cobrar do mesmo jeito. Mas de qualquer forma, então tecnicamente, dinamicamente, o carro passou por algumas alterações, mas basicamente é o que a gente já conhece. Então, quando tiver a versão Exclusive, a gente vai andar para falar das impressões com as rodas 18, enfim, e todas essas mudanças. Obrigado pela audiência, obrigado
Wagner Gonzalez é meu cameraman hoje e nos falamos. Até mais. Tchau. Mano do céu. Não, o pessoal buzina mesmo, né? Olha que impaciência.